A peleja não é sua, é do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, né? O que é que o medo tem feito na sua vida? Tem feito você parar? Tem feito você parar de realizar, de sonhar? Tem feito você desistir dos seus projetos, do seu objetivo por conta do medo? Pois a palavra de Deus diz que há uma maneira de vencer o medo. Há uma maneira de vencer esse medo, de vencer as batalhas, de vencer, né, as guerras. A palavra de Deus diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Então Josafá, ele teve medo, ele temeu aos moabitas, né, que queriam entrar em guerra contra eles. Os Moabes e Amon, que queriam entrar em guerras contra ele, né? E ele temeu. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor estava pelejando, ia pelejar por eles, né? Então Josafá, ele se propôs a buscar ao Senhor. Ele não deixou o medo paralisar ele. Ele foi lá e começou a buscar ao Senhor. E o Senhor foi lhe dando as respostas, as estratégias do que eles deveriam fazer, né? E fala que então, e o 4 fala, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então Judá, ele se congregou, eles se ajuntaram, né, para buscar ao Senhor em prol daquela situação que o povo estava passando. O que o medo tem feito com você? Ele tem te afastado? Tem deixado de congregar? Tem te afastado da igreja, das pessoas, dos seus irmãos? Tem deixado você paralisar os teus sonhos, os teus projetos? Qual foi a palavra lançada sobre a sua vida que você tomou posse? Palavra de maldição. E hoje você tem medo de iniciar um projeto, um sonho, de iniciar aquilo que o teu chamado, por conta de uma palavra de maldição que foi lançada contra você e o medo te paralisou até hoje. Josafá, ele temeu, mas ele não ficou paralisado. Ele foi agir. Ele foi agir. E a palavra nos fala isso, né? Aqui. E todo o povo, né? Todo o povo se levantou junto com Josafá para adorar o Senhor, buscar ao Senhor. Se congregou. Como é importante o congregar, o estar junto, estar na igreja congregando em comunhão com os nossos irmãos, né? E ali Josafá ficou em oração, junto com o povo, buscando ao Senhor, se congregando, né? Na porta. Foram até o templo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e disse: Dai ouvidos todo o povo de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Então a peleja não é sua, é do Senhor. E a partir do momento que nós começamos a buscar ao Senhor, né, a colocar tudo diante do Senhor e adorá-lo e a buscá-lo, o Senhor, ele vem e resolve a nossa situação, assim como ele fez no meio do povo aqui, né? A peleja não era deles, era do Senhor. E então, eles orando, buscando, clamando ao Senhor. Aí lá no versículo 20, parte B, diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Né? Então, o rei dizendo, né, o Senhor dizendo: Crede no Senhor. Ele está pelejando por você. Então, crê que essa batalha, que essa multidão, né, que esse deserto que você está passando, com esse medo que você está sentindo agora, creia no Senhor e você estará seguro. Essa é a palavra que o Senhor nos fala nesta manhã, neste dia. Não sei qual é o horário que você vai ver. Credes no Senhor e estarás seguro. Ele está pelejando por vós, mas tem que estar buscando, né? Buscando, jejuando,
orando, louvando, se congregando ali junto, em adoração. E aí Josafá diz o povo para colocar os levitas à frente do exército, adorando ao Senhor e rendendo graças ao Senhor em louvor, adorando ao Senhor em frente do exército. E ali, enquanto eles estão adorando, o Senhor começa a derrotar aquele exército. Eles não fizeram nada, eles só adoraram. Pois é, eles não fizeram nada, eles só adoraram. Que nós não venhamos fazer nada, só adorar e esperar o agir do Senhor. Enquanto eles adoravam, o exército ficou baratinado, a palavra diz. Ficou baratinado, ficou com a mente, né? Baratinado. E ali eles começaram a atacar entre eles. E ali eles próprios se mataram. Mataram uns aos outros. Quando o povo chegou lá, já viram eles mortos. Já viram eles mortos. Deus agiu. E eles não precisaram lutar. Só espiritualmente. Espiritualmente, fisicamente não. Espiritualmente eles tiveram que lutar. Então a guerra das nossas vidas, que nós não temos o que fazer. Somente buscar, orar, jejuar, buscar o Senhor e louvar e adorar o Senhor. E o Senhor que vai agir, que vai pelejar por nós. Amém? Então eles venceram essa batalha. Quando chegou lá, só estavam os corpos e os despojos, as riquezas daquele povo. Que além do Senhor fazer eles vencer a vitórias, ainda deu mais. Né? Deu o despojo, a riqueza, o ouro. Foram tantos que foram 3 dias para eles conseguirem carregar. Olha só o que Deus faz, né? Deus faz além do que pedimos ou do que pensamos. Além. Então eles voltaram para casa e adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, né? E chamou aquele lugar Vale de Bênção até hoje, porque o Senhor abençoou eles lá. E eles voltaram para Jerusalém com harpas para a casa do Senhor, o adorando. Eles voltaram para a casa do Senhor para adorar o Senhor. E o que você tem feito fora da casa do Senhor? Porque você não tem congregado? Se a palavra de Deus nos mostra que precisamos congregar, precisamos estar unidos junto ao corpo de Cristo. Então, se o inimigo tem lançado isso na sua mente, é mentira de Satanás. Porque a palavra não fala, e tudo que está na palavra é a verdade. Ou você não crê que tudo está na palavra é a verdade? Porque está na palavra, né? Então, que Deus abençoe vocês grandemente, e a peleja não é sua, é do Senhor. É do Senhor, e Ele faz infinitamente e além do que pedimos ou do que pensamos, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor fortaleça os teus servos, Senhor, retirando todo o medo, que diante do medo, Senhor, que tem se levantado, as guerras que têm se levantado, o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, retirando de nós todo o medo, que nós possamos, Senhor, viver as tuas maravilhas, Senhor, assim como esse povo viveu. Que nós possamos buscar em Ti, Senhor, as soluções em meio às guerras, em meio às tribulações. Seja com cada vida por onde esse vídeo vai passar, cada lar, cada pessoa que vai assistir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minha gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus permitir, né? Um grande abraço para todos vocês. E lembre-se, o medo não pode te paralisar, porque Deus está pelejando por você, tá? A vitória é sua, é nossa. Em nome de Jesus. Amém?